durante o ano, alguns livros que eu li e que também vale a pena serem lembrados nesse balanço literário do ano passado. Um deles é O Morro dos Ventos Uivantes. Para quem acompanha meu canal sabe que eu sou assim um grande apaixonado por esse romance da Emily Bronte, que para mim é um dos grandes clássicos da literatura inglesa, e eu reli ele novamente o ano passado, nessa bela edição aqui da editora Antofágica, como vocês podem ver. Ela é muito caprichada, muito boa mesmo. Olha só, essa folha de rosto aqui, que tem tudo a ver com o clima gótico do romance da Emily Brontë. Cada abertura de capítulo tem uma ilustração muito bonita, olha só. Além disso, tem 3 textos de apoio muito interessantes. Então, assim, eu gostei muito dessa releitura de Morro dos Ventos Vivantes. O livro ele cresceu ainda mais para mim. Eu posso dizer para vocês que essa aqui é a melhor tradução da obra da Emily Brontë. Ela é muito dinâmica, eu gostei muito do trabalho da Stephanie. Então, a Stephanie Fernandes, ela deu um ritmo muito bom para esta obra. E para mim foi um grande prazer voltar a ler esse romance muito diferente da literatura inglesa, uma obra atípica, no qual a gente fica fascinado pela escrita da Brontë, né? Porque em alguns momentos ela é lírica, ela também consegue ser muito poética, em outras ela é muito violenta, tanto é que os críticos literários, à época em que o romance foi publicado, achavam que o livro teria sido escrito por um homem. Então, realmente é uma das grandes obras-primas da literatura inglesa, uma história de amor muito diferente. Muitos falam que não é, mas é uma grande história de amor, uma história de amor intensa e muito diferente das demais histórias de amor que existem na nossa literatura. Com certeza vale muito a pena ler, ainda mais nessa linda edição, uma edição muito caprichada da editora Antofágica. Também, dentre os livros que eu li em 2021, um livro que eu gostei bastante é Um Ano do Diário da Peste. Este livro aqui, olha, é da edição também do Clube de Literatura Clássica, uma edição muito caprichada. Olha só que legal aqui, tem esses detalhes, tem essa borda preta aqui que remete à situação do romance. Esse livro aqui é um livro assim bastante peculiar. Por quê? Porque ele é um misto de ficção com um aspecto jornalístico, digamos assim. O Defoe era um jornalista de formação. Então, de certa maneira, ele é um precursor de romance de reportagem. O Defoe vai narrar com muito humor, em alguns momentos até um pouco negro, digamos assim, mas também com bastante senso crítico, a epidemia de peste negra que ocorreu na Inglaterra, que causou muitas mortes, foi um evento bastante trágico. Você lendo esse livro com os olhos atuais, você encontrar algumas semelhanças, infelizmente, com relação à situação do Covid. Então, é um livro muito bem elaborado. Defoe, ele explora muito as teorias científicas, tem um contexto histórico muito interessante. Ele vai falar de tratamentos assim um tanto polêmicos. Ele também vai criticar as atitudes do governo inglês com relação a solucionar essa situação tão caótica que foi causada pela peste negra. Então, um livro muito bom
com certeza valeu muito a sua leitura. Um outro livro, no caso, um livro de contos que eu gostei bastante de ter lido, é este aqui, Cidade de Vapor, que é do Carlos Ruiz Zafón. Zafón é um autor bastante conhecido ah, por um livro chamado A Sombra do Vento, que se transformou em um dos meus livros favoritos da vida, que faz parte da tetralogia dos Cemitérios Esquecidos. Eu pretendo fazer um vídeo este ano comentando sobre essa série de livros. Eu gosto bastante desses livros do Zafón. E o Zafón ele retorna nessa coletânea de contos aquele universo fascinante, muito próprio, que ele conseguiu criar, que relaciona o gótico, que relaciona as narrativas de mistério, de suspense, neste livro aqui. Então, para mim, foi um retorno muito bem-vindo. Infelizmente, o Zafón morreu no ano passado, mas ele deixou uma obra bastante interessante, da qual este livro aqui faz parte. Então foi uma leitura muito gostosa. Ele faz referência a uma grande obra da literatura espanhola, ele faz uma espécie de brincadeira aqui, e isso é muito bem feito neste livro, e eu gostei bastante de voltar a conviver, digamos assim, com alguns personagens de outros livros dele, e para mim foi um grande prazer, com certeza uma leitura bastante prazerosa. Um outro livro, assim, dentro dessa toada de terror, de horror, que eu gostei bastante de ler, foi este aqui, o outro do Thomas Tyron. Eu já tinha ouvido falar desse livro há algum tempo. Tem um filme que é baseado nele, que se chama A Inocente Face do Terror. E para mim é um dos grandes livros, assim, dentro do tema do terror psicológico, do tema do duplo. É uma narrativa bastante envolvente, bastante interessante. Um livro com personagens muito bem construídos, uma trama muito envolvente. Com certeza valeu muito a pena essa leitura. Também, dentro desse universo do horror, do terror, um dos livros mais interessantes que eu li foi este aqui, Nossa Parte da Noite, da Mariana Henriques. A Mariana Henriques, ela tem um livro de contos, acho que chama Coisas que Perdemos no Fogo. Aqui está a capa do livro, né? A capa do livro aqui da editora, mas enfim. E tem essa folha de guarda aqui que eu achei bastante interessante, que também tem tudo a ver com o livro. Eu gostei bastante desse livro, esse livro me surpreendeu bastante. É difícil definir o enredo desse livro. Basicamente, é uma história de terror, suspense, mistério, é sobre uma sociedade secreta. E o que eu mais gostei foi a atmosfera. É um livro muito bem construído nesse aspecto. A atmosfera é realmente apavorante em alguns trechos desse livro. A Henriques, a gente vê que ela teve uma forte influência do Stephen King, de outros autores de obras clássicas, tais como o H.P. Lovecraft. Tem uma exploração muito interessante aqui nesse livro do horror cósmico, uma coisa bastante inusitada, que me chama bastante atenção. Além disso, ela traça um paralelo entre o horror ficcional e o horror real que remete à ditadura argentina. Ela também coloca no livro dela referências a mitos, a lendas do povo argentino. Então, enfim, valeu muito a leitura. Ele, no aspecto cultural, é muito interessante. Eu só acho que ele só caiu um pouco no final, mas com certeza foi um dos livros mais interessantes dentro do gênero do horror que eu li o ano passado. Um outro livro que eu achei bastante interessante, e foi uma leitura, digamos assim, bastante diferentona, foi uma autobiografia. Eu estou falando aqui desse livro aqui, Só Garotos, da Patti Smith. A Patti Smith é uma cantora performática, bastante conhecida agora, enfim, mas eu gostava já da Patti Smith, e depois que eu li este livro, eu ainda
assim, acabei gostando ainda mais dela. E esse livro é bastante interessante, porque é uma autobiografia escrita pela própria Perry Smith. E é bem legal, tá? Esse livro, ele tem algumas fotos, ó, como vocês podem ver. Livro muito legal, olha. Perry Smith. Basicamente, esse livro aqui, ele vai fazer um recorte da vida dela. Ela vai falar muito sobre o relacionamento conturbado que ela teve com um fotógrafo chamado Robert Mapplethorne, que ficou muito famoso no mundo underground. A Perry Smith vai falar de toda aquela época conturbada dos anos 60. Então, você lendo esse livro, você vai aprender muito sobre a contracultura. Eu conheci muita coisa sobre isso. Ela conviveu com Jimi Hendrix, ela encontrou com Salvador Dalí. Ela teve uma vida de altos e baixos, ela realmente é uma guerreira. Ela conseguiu, ela passou por muitas dificuldades e conseguiu superá-las. E com certeza valeu muito a pena a leitura deste livro aqui. Um livraço, um livro muito interessante. Um outro livro que eu li, e é um livro assim, bastante interessante, é um livro que foi bastante comentado pelos booktubers. Dessa vez um livro de mistério, de suspense, é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse livro, o pessoal assim elogiou bastante ele. Então, eu comecei a ler e ele me cativou bastante. Eu achei ele bem escrito, personagens bem construídos, uma trama envolvente, mas acima de tudo, o que eu mais gostei foi a surpresa que acontece no final. Eu não vou revelar nada, mas existe uma reviravolta surpreendente no final do livro. Eu tive que ler ele mais de uma vez para poder entender. Então, sendo um livro de mistério, de suspense, um livro assim bastante tenso e com esse toque assim final que é bem interessante, com certeza vale muito a pena a sua leitura. Tá? Um livro muito legal dentro do gênero do mistério, principalmente do mistério e do suspense. É um livro que você não consegue parar de ler. Muito bom mesmo. Bom, pessoal, todos os anos, quando a gente vai ler os livros, né, assim, enfim, a gente sempre espera que o livro ele vai entreter a gente no mínimo, vai divertir, enfim, tá? Mas tem livros que às vezes não funcionam para nós. E um dos livros que para mim foi a grande decepção do ano é este aqui, ó. A lista de convidados da Lucy Foley, que eu recebi quando eu era associado do Clube Intrínsecos. No começo do livro, nós sabemos que tem um personagem que morre, mas nós não sabemos quem é e qual é o motivo do crime. E cada capítulo foca num personagem diferente que é o que vai participar da festa. Então, esses capítulos são feitos sob forma de flashback, a gente conhece um pouco da vida desses personagens. Para mim, o grande problema é que nenhum personagem me cativou, nenhuma parte em que os personagens vão contando sobre sua vida me interessou. Eu achei tudo muito assim, sem graça, não me cativou. Enfim, eu achei que esse livro aqui é uma espécie de pastiche de outros romances de mistério e suspense da Agatha Christie, mas eu sei que tem gente que gosta, mas para mim esse livro não funcionou e foi a grande decepção do ano. Tanto é que eu não terminei de ler. Até hoje eu não sei quem é o assassino, mas enfim, acontece. Então, pessoal, esse foi meu balanço das melhores leituras do ano e também, no caso, esse último livro, A Pior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o meu canal. Vem novidades por aí. Um dos próximos vídeos que eu pretendo fazer é sobre um desses livros aqui que está atrás de mim. Posso adiantar para vocês que ele é um grande clássico da literatura mundial. Então aguardem, porque eu vou falar sobre as minhas impressões sobre ele. Mais uma vez, eu agradeço as pessoas que se inscreveram no meu canal,
continuem divulgando os meus vídeos nas redes sociais. Fique à vontade para mandarem críticas e sugestões. Feliz 2022 com excelentes leituras. Então, até mais.